Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje continuaremos o estudo do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 27, analisando o capítulo 11º, intitulado Sexo. Nós vimos que André Luiz analisou o caso Cecília, que infelizmente ela cometeu um aborto e depois acabou desencarnando. E, posteriormente, ela foi direcionada para os servidores colocados ali por Calderaro, e André Luiz seguiu viagem, indo até uma palestra que estava sendo proferida do lado de lá, do lado da espiritualidade, e nós acompanhamos o início dessa palestra. Os primeiros argumentos demonstrando o atual cenário do planeta e que o problema sexual está vinculado às mentes humanas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. O palestrante explicava então que todos nós, quando desencarnamos, levamos as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, as mesmas tendências que trazemos na Terra, da mesma forma que quando reencarnamos, trazemos também as tendências do espírito, incluindo aí o problema sexual dentre os maiores frente à mente humana. Ele então nos traz que a problemática de fato reside nas mentes e que a função sexual vai além da função reprodutora, especialmente porque é uma energia que está desequilibrada aqui na Terra pelos nossos irmãos, por nós todos que vivemos aqui. Muitas vezes nos vinculamos a essas energias num sentido mais grosseiro, no sentido mais rasteiro. Ele diz então que é doloroso verificar a desarmonia em que os homens se afundam, com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Ele então vai dizer que existem vários conflitos, movimentos libertadores que estalaram através dos séculos no anseio da vida melhor, guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis que espalharam padecimentos inomináveis têm sido alimentadas na Terra, no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores. As pessoas entram em guerra, as nações entram em guerra, lastreadas em princípios regeneradores, mas que acabam resvalando na crueldade, na maldade, na guerra sem sentido algum, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito no mundo, no direito do mundo. No entanto, diz ele, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Então, apesar dos conflitos que acabam ceifando milhões de vidas, ele destaca que o problema na área sexual escraviza milhões de criaturas. E aí ele vai explicar que a morte do corpo físico não vai trazer uma solução aos espíritos em extremo desequilíbrio. Não é porque eles desencarnaram que eles vão se libertar imediatamente das amarras da inferioridade, especialmente no campo sexual, porque entregaram durante muitos anos o corpo a desregramentos passionais, desregramentos movidos pela paixão. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. Então vejam que ele está indo além da explicação terrena da psicologia e da psiquiatria, que foca apenas no cérebro. A origem dos desequilíbrios, dessa chamada loucura, não está no cérebro, mas sim
na desassociação que existe no perispírito, nos centros perispiríticos do cérebro, da mente, do coração, dos órgãos sexuais, enfim. A área que foi desequilibrada continuará desequilibrada no além e a sua origem não está no cérebro humano, exigindo aí um longo período de reparação, até que se reequilibre. É por isso que quem desequilibra um órgão vem com esse órgão incapaz de atuar na sua plena concepção, na sua plena capacidade. Todos nós, à medida que desequilibramos qualquer área de nosso corpo, influenciamos o centro perispirítico, o que traz consequências dolorosas para a reparação, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual. Por quê? Mesmo deixando o corpo, o desequilíbrio segue no perispírito, que é o que envolve o espírito e, por isso, precisa ser reparado, reconstruído muitas vezes. Indiscutivelmente, diz ele, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estádio de sensações, em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Então olha que interessante essa explicação dele. Ele está dizendo que é natural ao jovem ter essas sensações passionais, esse descobrimento da energia sexual, porque a lei de reprodução que rege a família humana acaba estimulando nos seus corpos físicos a vontade sexual para a reprodução. Isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial. Por quê? Porque isso faz parte do nosso corpo físico em determinado momento. Mas o desequilíbrio ele não deriva da função natural, da função sexual natural. O desequilíbrio está no abuso, na vontade que o espírito tem, no seu livre-arbítrio de desequilibrar aquela função. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Então ele está explicando isso tudo para demonstrar que a origem dos desequilíbrios não está na função orgânica e muito menos no cérebro. A origem do desequilíbrio estará na alma, porque a sede do sexo e de todas as demais funções do corpo físico estão na alma, não estão no corpo grosseiro. Na esfera da crosta, distingue-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos. Aqui nós nos diferenciamos entre os gêneros pelos órgãos específicos para cada um. Entre nós, nos espíritos, ele diz, prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito, como nos achamos, para regiões mais altas. Então ele está dizendo que mesmo desencarnado, o indivíduo continua se apresentando como homem ou mulher conforme a sua memória da última existência. Como ele vivenciou a experiência masculina ou feminina na última encarnação, ele se apresenta assim no além, nessa região transitória para regiões mais altas. Que aí o espírito que não tem sexo, não tem gênero, ele vai perdendo a característica de um ou de outro à medida que se eleva. A grande maioria de nós, no entanto, assim que desencarnamos e por muito tempo depois, continuamos nos apresentando conforme o gênero que mergulhamos na última existência. Nestas, sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Ele está falando das diferenças entre os dois gêneros, e que os espíritos também apresentam essas diferenças conforme a sua personalidade passiva ou ativa. Compreendemos destarte que, na variação de nossas experiências, adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura,
a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Vejam que ele está dando a entender que cada sexo tem a sua característica predominante. Energia no masculino, ternura no feminino. Fortaleza no masculino, humildade no feminino. Poder no masculino, delicadeza no feminino. Inteligência no masculino, sentimento no feminino. Iniciativa no masculino, intuição no feminino. Sabedoria no masculino, amor no feminino. Mas vejam, tomem muito cuidado com isso aqui. Eu não estou dizendo que o homem tem inteligência e a mulher não. Porque o homem tem inteligência e a mulher tem sentimento. Não é isso. Ele está dizendo que nós, enquanto espíritos, vamos adquirindo qualidades divinas. Não são qualidades de um sexo ou de outro, são qualidades divinas, presentes em ambos os gêneros. O fato é que as experiências na carne, no sexo masculino, serão umas, e as experiências na carne, no sexo feminino, serão outras. E, de fato, nós precisamos mergulhar em ambos os gêneros para desenvolver todos esses sentimentos, todas essas virtudes. Atuar como homem para prover a casa, para ter mais testosterona e, consequentemente, mais energia, mais força física para trabalhar em serviços mais pesados. Ao mesmo tempo que precisamos reencarnar para adquirir a delicadeza feminina, a ternura de mãe, o sentimento maternal, o amor de mãe. Então vejam que o Espiritismo não tem nenhum preconceito, nenhum privilégio entre gêneros, porque todos nós reencarnamos e vamos passar pelas experiências tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Não há nenhuma vergonha em dizer isso. Não há nenhuma ideia de redução do que é o ser, porque nós precisamos sim experimentar não a função sexual em si, mas as virtudes decorrentes do gênero, que são virtudes divinas. Por isso ele faz questão de dizer que são qualidades divinas, para não ter discussão, para não dizer que um é superior ao outro. São características dos gêneros. Convictos desta realidade universal, não podemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmudada no estado de sublimação. Olha só. Ele está dizendo que o instinto sexual não vai ser abolido. O instinto sexual não é algo animalizado, é algo da função natural do ser para a reprodução do corpo físico. Não será extinto, mas será sublimado, transmudado, no sentido de que essa energia será direcionada para a força criativa, que é uma das funções sexuais, é uma das energias da função sexual, é a criação, a criatividade. Então, enquanto elevamo-nos, vamos desfrutando da função sexual para a reprodução, para o prazer no casal que se ama, sem problema nenhum, sem condenação, sem pecado nisso. Mas à medida que avançamos na espiritualidade, na moralidade, essa função vai sendo sublimada. Por quê? Ela só necessita existir para a reprodução dos corpos físicos. Enquanto espíritos puros, ou de superiores para puros, não precisaremos da função sexual para a reprodução, então ela será sublimada. Haverá atividades muito mais prazerosas entre seres que se amam do que a conjunção carnal, a função sexual. Não estou dizendo com isso que é algo pecaminoso ou inferior. É natural do nosso estágio evolutivo, não há problema nenhum em exercer a função sexual de forma equilibrada. Pelo contrário, faz parte da natureza humana, especialmente no estágio evolutivo em que nos encontramos.
Ele só está dizendo que, à medida que avançamos na moralidade, à medida que nos elevamos enquanto espíritos, essa função será sublimada, transformada do instinto sexual para outras funções sublimadas, elevadas. Ele diz: as manifestações dos próprios irracionais participam do mesmo impulso ascensional. Ele está dizendo que do animal para nós, essa função já evoluiu. Apesar de alguns homens enquanto humanidade, né? Homens e mulheres, exercerem a função sexual como verdadeiros animais, a maioria evoluiu essa função. Nós não realizamos o ato sexual ou não buscamos parceiros e parceiras como animais. Então já há essa evolução entre os irracionais para os humanos, para nós. Da mesma forma, há uma sublimação de nós para espíritos puros. É a lógica que nos diz. Nos povos primitivos, a eclosão sexual primava pela posse absoluta. Quem não se recorda daquela imagem clássica do homem das cavernas que bate na cabeça da mulher com um porrete e arrasta ela pelo cabelo? Não tem essa figura dos tempos primitivos? Por quê? É a função sexual como posse, como um verdadeiro animal. A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. Por isso ele usou o termo ativo e passivo, no sentido de agir, dominar, possuir, presente no masculino, e o de se submeter, o de ser mais frágil, passivo, no feminino. Não está dizendo aqui que a mulher tem que ser passiva e aceitar, por exemplo, a violência do homem. Não é isso, pelo amor de Deus. Ele só está dizendo que é característica da função masculina, por herdar dos animais, do primitivismo, essa dominação do macho. Enquanto que a mulher, no sentido de fêmea nos animais, se submetia à força física do macho. A função sexual evoluiu. E hoje nós apreendemos as virtudes de respeito ao próximo, de companheirismo, de casamento, da formação do núcleo familiar, respeitando o outro, tanto homem quanto mulher. Então, se há evolução dos animais para os homens no quesito sexual, no quesito de relacionamento, no quesito de formação de família, por que pensar que um gênero seria superior a outro? Não, iguais, mas cada um com as suas funções naturais, oriundas do gênero. O que não significa dizer também que a mulher não possa desenvolver virtudes do masculino. Não há nenhum impedimento para isso. Mas nós, de fato, reencarnamos para ter experiências do gênero a que tivemos a programação. É por isso que isso gera muita discussão, não é? Da questão da transexualidade, bissexualidade, daquele que não se enxerga no corpo de homem ou de mulher, que vem com o conflito sexual. Isso gera ampla discussão na sociedade atual, mas no Espiritismo a gente consegue afirmar sem nenhuma dúvida que o desequilíbrio da função sexual traz conflito. Se o indivíduo vem com um conflito, ele desequilibrou no passado. Isso não é um ataque, isso não é uma acusação. Por quê? Porque a todo momento nós falamos aqui que todos nós somos imperfeitos. Nós não estamos dizendo que quem vem com um conflito na área sexual é um ser desequilibrado. Ora, todos nós que estamos aqui na Terra temos algum tipo de desequilíbrio. Cada um na área que precisa desenvolver. Então, se o indivíduo vem com um conflito, nós sabemos que no Espiritismo o conflito é derivado do desequilíbrio. O conflito faz parte da expiação. Se tem expiação, tem desequilíbrio anterior, em qualquer área. Para aqueles que discordam disso e acham que a homossexualidade ou a bissexualidade é um fenômeno natural que todos passaremos, pensem o seguinte: qualquer área desequilibrada, ela precisa ser reequilibrada. Esqueçam a área sexual. Pensem em alguém que fumou a vida inteira, alguém que bebeu. Ela
essa pessoa desordenou a função do pulmão, do fígado na bebida e precisa reequilibrar. Na função sexual, a mesma coisa. Nós não reencarnamos para vivenciar conflitos. Nós reencarnamos para adquirir experiências no gênero que tivemos a programação reencarnatória. Sabe por quê? Senão seria afirmar que Deus errou. Deus me colocou num corpo que eu não me reconheço. É um erro, então, de Deus? E aí, pela sua revolta, você vai dizer: não concordo com o Senhor, não concordo com você, Deus. Não aceito esse corpo. E aí o indivíduo, então, se revolta e não aceita a programação reencarnatória. Por isso o raciocínio é: se veio sem conflito, é porque não precisa reparar algo na região sexual. Agora, se veio com conflito, significa que o fato de você não se reconhecer no corpo que você nasceu não ocorre por erro divino. Se Deus é perfeito e não erra, algum motivo tem para você ter reencarnado num corpo que você não se identifica. Aí vem, a solução seria brigar com Deus e forçar a vivência de outro gênero, indo contra a natureza da sua reencarnação, da sua programação. Não vou entrar nessa polêmica diretamente, apesar de já ter entrado, né? Mas o fato é que o Espiritismo acolhe a todos, mas tem o dever de orientar a quem busca o Espiritismo a fim de compreender seus conflitos. Então, o Espiritismo acolhe. Em nenhum momento nós condenamos o indivíduo que traz o conflito, porque, como eu sempre digo, todos temos conflitos. Se nós não acolhemos alguém porque tem conflito, não poderemos acolher absolutamente ninguém, porque todos trazem conflitos, seja na área sentimental, seja na área sexual, seja na área das viciações diversas, da bebida, da droga, dos problemas de vaidade, de poder, enfim, inúmeros os problemas, os vícios, as problemáticas. Então, em primeiro lugar, a gente acolhe a todos, sem exceção. E aí, a partir daí, vamos tentando entender, explicar a situação daqueles que trazem o conflito. A solução não é simplesmente dizer: Deus errou, você é o que a sua psique traz, a psique feminina ou masculina, e você está no corpo errado. Não. A explicação espírita não deve ser essa, porque Deus não erra no planejamento reencarnatório. Algum motivo tem, e isso precisa ser objeto de reflexão daquele que traz o conflito, para que entenda: algum motivo tem para eu vir com esse conflito. Em última análise, o Espiritismo também vai trazer a necessidade da sublimação, do reequilíbrio. Nós estamos estudando a sublimação nesse momento aqui nessa obra. Então, quem traz o desequilíbrio precisa sublimar. Todos os tipos de desequilíbrio precisam ser sublimados, não somente o desequilíbrio sexual. E essa sublimação se dá através do equilíbrio, do reconhecimento de que Deus não erra e a compreensão de termos nascido com um conflito. Como vamos resolver esse conflito? Será que é se entregando totalmente, como muitos pregam? É natural, então tenha bastantes parceiros. Bastantes parceiros, né? Se essa fosse a explicação para todos os vícios, ninguém iria se educar. Então é necessária essa sublimação. Mas vamos continuar analisando o que o palestrante diz. O trabalho paciente dos milênios transformou, todavia, essas relações, homem e mulher. A mulher mãe e o homem pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito, cada um com as experiências do gênero. Com bases nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família. A taba metamorfoseou-se no lar. A defesa armada cedeu ao direito. A floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões do território
abriu campo à comunhão dos ideais na pátria progressista. Olha o que ele está dizendo. Ele está demonstrando que a sociedade evoluiu. Primeiro ele diz dos animais para o homem. Já há uma diferença gritante na função sexual. Depois a evolução do homem primitivo para o homem civilizado. Então, a tribo se transformou num lar. Houve uma evolução. Aquele sentimento de posse da energia sexual, da função sexual masculina, tornou-se lar, família, respeito à esposa, fidelidade no casamento. Casar-se somente uma vez, ao invés da pluralidade que existia, né? Especialmente nos animais, que não tinha monogamia, muito menos respeito à parceira. Então, evolução. E vejam, não só na área sexual. Ele vai dizer, a defesa armada, ou seja, o uso da energia, da força masculina, deu lugar ao direito. Regras, deveres, direitos e deveres, obrigações, em que um sistema fiscaliza e orienta os indivíduos a atuarem conforme um código. Então, não mais o uso da força, o uso da palavra, da letra, da lei. A floresta selvagem transformou-se em lavoura, então veja a evolução em todas as áreas. Por isso que eu sempre repito, para quem fica focando só no problema sexual, veja, enxergue as demais áreas, os conflitos existentes em outras áreas. Qual a solução que o Espiritismo dá? Equilíbrio sempre. Então por que a solução vai ser diferente quando o assunto é área sexual? A solução é a mesma. Evoluir, sublimar, equilibrar. Os impulsos, então, de explorar e avançar sobre outras tribos transformou-se na comunhão dos ideais numa pátria progressista, onde o conceito de país, de nação, se eleva para que todos cresçam juntos. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes da atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. Então, olha uma dica que ele está dando. Uma das formas de sublimar a função sexual é o anseio artístico que dignifica. Não essa arte que a gente costuma ver que degrada a função sexual, mas o anseio artístico que dignifica o ser. O grito elevou-se a cântico. Como tudo evolui, portanto, estimulada pela força criadora do sexo, como eu falei, o sexo tem uma força criadora. Quando ela é direcionada, quando ela é sublimada, ela tem uma força de criar. A coletividade humana avança vagarosamente embora para o supremo alvo do divino amor. Então, a função sexual vai sendo sublimada, equilibrada até atingirmos o amor divino. Para tanto, precisamos usar a força criativa do sexo. Criadora. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Nós saímos do bruto, do homem primitivo, e vamos evoluindo para uma iniciação gloriosa, sublimada, divina, onde a função sexual não tem apenas o caráter reprodutor, até porque numa função divina não há mais corpos materiais, não é mais necessário a função reprodutiva. E aí a função sexual passa a ser uma função de criação, de anseio artístico que dignifica. Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. À medida que avançamos, à medida que evoluímos, à medida que abandonamos o homem primitivo e chegamos ao homem divino, próximo de Deus, vamos deixando o desejo, vamos transformando, né? Vamos sublimando desejo em simpatia, em amor, posse em liberdade, em respeito, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício. Vamos exercendo todas essas virtudes à medida que avançamos, relacionando a função sexual também nessas virtudes.
Por vezes, a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas, de uma estação a outra. Ele está nos ensinando que tem espírito que demora 3, 4, 5 encarnações para sublimar desejo em virtude, em simpatia, em amor verdadeiro. Indivíduos que demoram séculos para transformar posse em respeito ao parceiro. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com o equilíbrio indispensável. Raros mantêm a simpatia sem o desequilíbrio da função. Muito poucas atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme. Olha só, pouquíssimos sublimam o sentimento de posse sem passar pelo egoísmo e pelo ciúme. É por isso que a gente vê tanta gente ciumenta, tanta gente egoísta, tanta gente que pensa em si e não liga e despreza o sentimento do outro. Por quê? Pensa só nele, é egoísta. Ou é ciumenta, ou ciumento, tem aquele sentimento de posse com o parceiro. Por quê? Ele está sublimando a posse, mas nessa sublimação, nessa caminhada, ele acaba, ele, indivíduo, mulher ou homem, acaba se desviando pelo egoísmo, pelo ciúme. Raros, disse o nosso amigo aqui, raros são os que sublimam a posse, ou seja, transformam a posse num sentimento digno, sem passar pelo egoísmo, pelo ciúme. A maioria passa. A maioria, nessa transformação do sentimento, passa pelo egoísmo, pelo ciúme, aos quais se entregam desvairadamente. Por isso que a gente vê no mundo pessoas que cometem crimes, pessoas que agridem, que matam por conta do ciúme, por conta do egoísmo, por conta da posse primitiva. Aquela posse ainda animalizada, em que o macho quer a fêmea só para si e ao mesmo tempo tem o número de fêmeas que quiser. Isso é um comportamento animalesco, ainda vinculado a seres irracionais, sequer ao homem primitivo, que também se comportava dessa forma, mas já ia ali criando os primeiros conceitos de tribo, de família posteriormente. Então, cada um faça essa análise. Em que estágio eu estou? Eu sublimei já o sentimento de posse? Eu sublimei? Ou eu estou na fase do egoísmo, do ciúme, em que eu não trato mais o parceiro como uma posse absoluta, porém, eu ainda tenho um ciúme terrível. Não posso ver conversando com ninguém que já vem a pontada de ciúme. Isso mostra que você já sublimou um pouquinho, porque não tem mais o sentimento de posse agressiva, mas ainda está na caminhada da sublimação, porque tem ciúme, porque tem egoísmo agindo para que a pessoa seja só sua, ou que você pense só no seu sentimento e despreze o do outro. Ele continua: reduzido o número percorre os departamentos do carinho, sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo. Olha só. Poucos sublimam o sentimento, a função do carinho, sem se desviar no exclusivismo. O que isso significa? Ele está dizendo que a maioria, quando está ali desenvolvendo, sublimando o carinho, acaba se desviando para que só ele sinta o carinho, só ele receba o carinho. São as pessoas egoístas, mais uma vez, que querem o carinho, a atenção só para elas. Elas ainda não conseguiram sublimar o carinho para dar e receber. Querem só receber. E às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. Então ele volta a dizer, porque ele já disse isso, né? Ele volta a dizer
que a gente às vezes leva milênios para alcançar esse sacrifício real em que vamos nos encontrar com a divindade, nos libertando totalmente. É o caminho evolutivo que todos estamos sujeitos. O êxtase do santo foi um dia mero impulso. Como diamante lapidado, gota celeste, eleita para refletir a claridade divina, viveu na aluvião, ignorado entre os seixos brutos. Olha que frase! O êxtase do santo, ou seja, aquele que atingiu o nirvana, aquele que atingiu a intimidade com o divino, aquele que atingiu o grau mais alto aqui da terra de elevação espiritual, o êxtase do santo. Um dia, esse êxtase foi um mero impulso animal. Ele está explicando que o santo, hoje, sublimou as suas funções, não só a sexual. Sublimou todas as funções do espírito, não só do corpo. Por isso que ele diz, o êxtase do santo de hoje foi um dia impulso animal. Ele já agiu por instinto, ele já teve sentimento de posse exclusivista, mas sublimou e hoje está na intimidade com o divino, em êxtase, que é a êxtase do santo, o nirvana, enfim, o ápice da evolução espiritual aqui da Terra. E aí ele compara, o diamante um dia já esteve ignorado entre os seixos brutos, no carvão ali, preso na lama, ainda desenvolvendo-se para se tornar um dia um diamante. Claro está que, assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há que se dobrar aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Então aqui ele dá as 3 dicas principais para quem quer sublimar a energia sexual. Por quê? Para se tornar diamante, para aguentar o lapidário, a formação desse diamante, que deixa de ser pedra bruta, para se tornar uma pedra lapidada e belíssima, dando a figura da purificação, né? É uma figura. O diamante aqui é como a figura do que é puro, do que é belo, no sentido divino. Então, para atingirmos a pureza do diamante, pureza no sentido figurado do diamante, a pureza moral, a elevação espiritual, no instinto sexual, ou seja, numa área específica. Aqui ele especificou. Ele não está dizendo de todas as áreas, foi específico. Na área sexual, para você lapidar essa pedra bruta, a fim de que se torne diamante, é preciso responsabilidade, disciplina e renúncia. Responsabilidade no uso da energia sexual, responsabilidade no enfrentamento da energia com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu marido, com a sua esposa. Responsabilidade no uso dessa energia. Disciplina, para que não desequilibre. E renúncia, porque você vai abdicar do exclusivismo, da pessoalidade, do individualismo, para que o outro se eleve, para que o outro seja amado, receba o carinho, ao invés do sentido exclusivista de só receber. Então são os 3 caminhos para sublimar a energia sexual, o instinto, por isso que ele chama instinto, né? Estamos com o instinto sexual, ainda próximos do animal. Para sublimar esse instinto e se tornar uma força sublime, renovada, purificada, é preciso ter responsabilidade, disciplina e renúncia. Estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Olha só. Se tiver alguém aí me ouvindo e falando, mas também é fácil falar isso, hein? É o santinho falando. Veja bem, o próprio irmão aqui do livro nos explica. A gente está falando isso, não é para você criar um programa de santo, de santificação compulsória aqui na Terra, mesmo porque você não consegue, a gente não consegue.
Ele não está dizendo isso para a gente, de uma hora para outra, adotarmos uma postura santificada. Nós não temos condições disso ainda. Por isso que é uma caminhada, é um processo de sublimação. Não é de uma hora para outra, não é compulsoriamente que nós vamos sublimar, santificar. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. Acabei de falar, nós nem conseguiríamos. Mesmo que alguém que está me ouvindo fala, não, de hoje para amanhã eu vou sublimar. Eu vou fechar esse estudo aqui e vou sublimar a área sexual. Ou então vou sublimar a área do sentimento. Amanhã eu vou acordar com a área sublimada. Mesmo quem realmente quer, não vai conseguir da noite para o dia. Nós não podemos negar essa fase a que nos encontramos agora. Não podemos exigir que o hotentote inculto envergue a beca de um catedrático e se ponha de um dia para outro a ensinar o direito romano. Ao exemplo, como Kardec fazia muito, né? Racional. Um estudante não vira um professor da noite para o dia. Irrisório seria, pois, reclamar do homem de evolução mediana a conduta do santo. Ele é bem claro e bem direto. Não se pode exigir uma conduta santificada de alguém que é mediano. Todos nós somos medianos. Não podemos ter uma postura santa de uma hora para outra. Não conseguimos. A natureza, representação da inesgotável bondade, é mãe benigna, que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Olha só. Então, se não se pode exigir uma evolução imediata e rápida, ele começa a falar da natureza, criada por Deus e que traz esse processo evolutivo. A natureza é uma mãe benigna. A bondade derivada, portanto, dessa natureza também oferece o trabalho, o socorro, o processo evolutivo. Basta seguir o processo evolutivo. E como nós estudamos no Livro dos Espíritos, imitemos Jesus, porque foi criado simples e ignorante e sempre tomou as melhores decisões. Sempre escolheu o bem. Se nós não escolhemos o bem no passado, passemos a escolher agora. Então, o processo evolutivo nos concede essa oportunidade de escolhermos o bem e, consequentemente, evoluirmos, sublimando todas essas funções. Não é do dia para a noite, não é da noite para o dia que nos tornaremos sublimados, santificados. Sua determinação de amparar-nos, a natureza, é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Então, quanto mais a nossa vontade de progredir, maior o auxílio que receberemos. Mais uma vez, o Espiritismo nos demonstra que depende só de nós. Quanto maior a vontade de querer o bem, mais ajuda nós recebemos. Precisamos querer o bem. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Então ele não está ensinando tudo isso para criar um código, para criar um sistema de normas rigorosas. Você tem que seguir isso aqui passo a passo, senão você está fora do programa. Não, ele não quer criar um sistema rigoroso de normas, nem um regime que a pessoa não entenda, fique inconsciente. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Por isso eu falei do acolhimento. Acolher quem traz o conflito não é dizer que está condenado para o inferno, não é proibir, não é dizer que a pessoa está errada. Acolher, entender fraternalmente e, ao mesmo tempo, passar para ela os princípios do Espiritismo, não negar a realidade, não adequar o discurso, porque hoje é complicado falar desse tema, então eu vou evitar. Não, fala o que você sabe de Espiritismo sobre o tema, ainda que a pessoa não concorde. Ainda que a pessoa diga, não concordo que é conflito, é natural. Todos vão passar pela homossexualidade, por exemplo. É um fenômeno natural da evolução. Pelo que a gente vê do Espiritismo, não, a explicação não é essa.
Então, acolha primeiro, acolha, ame como um irmão, assim como todos que têm conflitos, mas seja firme no sentido de passar o que você estudou. Não se adeque a um discurso que o Espiritismo não traz, só porque você acha que é o correto. Ouçamos o que as obras nos trazem e, principalmente, o que os irmãos mais velhos nos trazem. Emmanuel, Joana de Ângeles, Santo Agostinho, enfim. Tantos e tantos espíritos de luz que já alcançaram o grau de espíritos superiores ou de espíritos puros e já nos trazem a resposta. Então, primeiro, acolher, entendimento fraternal. Depois, explicar. Se a pessoa discorda, qual o problema? Continue vindo ao tempo religioso, continue estudando comigo. Vamos discutir o tema sem ofensa, sem levar para o coração, como se fosse alguém preconceituoso falando. Não. A bandeira do Espiritismo é a bandeira fraternal, a gente não exclui ninguém. Ninguém. Só que não necessariamente iremos concordar com todas as atitudes ou concepções. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, porque ele está discursando no plano espiritual. Então ele está dizendo, vamos trabalhar para que a gente possa passar esse conhecimento para os que estão encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixões. Então o objetivo dele é explicar como funciona a função sexual, explicar como funciona a evolução natural do sentimento, para que menos pessoas desencarnem pelas paixões violentas do sentimento desregrado ou desequilibrado. Porque quem não estuda isso, quem não reflete sobre a necessidade de elevar, de sublimar o sentimento, acaba se tornando ciumento ou com sentimento de posse exclusivista, ou acaba caindo no crime por conta de paixões em todas as áreas. Devido à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na Terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. Quantas pessoas a gente conhece, já viu, ou vê no noticiário, que foram vítimas ou são vítimas das paixões, dos desvios sexuais. De quando em quando, uma que outra vítima procura os hospitais de alienados, submete-se ao tratamento médico como o operário que traz à oficina de consertos seu instrumento danificado. Então, as pessoas buscam os hospitais psiquiátricos, os psicólogos, para tratamento médico. Da mesma forma que nós levamos um carro para consertar no mecânico. Nos hospícios encontramos, porém, tão somente aqueles que desgalgaram até ao fundo do abismo, amargurados e vencidos. Então ele está falando que a casa dos alienados mentais já vai ter aquelas pessoas que chegaram ao fundo do poço do desequilíbrio orgânico, incluindo aí a função sexual. Milhões de irmãos nossos se conservam semi-loucos nos lares ou nas instituições. Aqueles que ainda não foram internados porque não perderam totalmente a sua razão, estão semi-enlouquecidos, ainda vivenciando na coletividade, exercendo suas profissões, mas em desequilíbrio dentro de casa. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia, a submergirem pouco a pouco no caliginoso tijuco das alucinações. Então ele está dando exemplo. Quem é semi-louco na área sexual? São os companheiros que não respeitam as esposas, que não se devotam ao casamento, que não renunciam aos prazeres carnais para sublimar a energia sexual no lar, na família, no instituto casamento. São chamados semi-loucos por esse palestrante. Estão mergulhando numa alucinação. De mente desvairada, fixa no socavão da subconsciência. Nunca ouvi essa palavra. Deixa eu ver se aqui tem um significado. Socavão da subconsciência. Grande socava, cavidade numa rocha,
local para alguém se abrigar ou se esconder, esconderijo, abrigo. Então, ele está dizendo que a pessoa que está semi-enlouquecida dentro de casa, sem respeitar a família, é como se tivesse presa numa caverna do subconsciente, perdendo-se no campo dos automatismos inferiores. Por que automatismos inferiores? Ele não falou lá atrás que a função sexual traz um automatismo do instinto animal, mas que nós, enquanto humanos conscientes, espíritos individualizados, não devemos lidar com a função sexual no automatismo, porque isso é do instinto animal. Esses indivíduos que não respeitam o Instituto Família, que querem a todo custo a satisfação da função sexual, eles estão no automatismo inferior, agindo como animais mesmo, obstinando-se no conservarem deprimentes estados psíquicos, porque à medida que você desequilibra a função orgânica, você desequilibra o estado psíquico por consequência. O ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência, a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Então vejam por que ele trouxe toda uma introdução para mostrar que quem tem ciúme, quem entra em desentendimento, quem é leviano com o instituto do casamento, com o instituto da família, ele está agindo ainda com essa função sexual do automatismo, do instinto, e dessa forma está agindo ainda com a função do homem primata, do animal, do instinto, do automatismo, causando por consequência desequilíbrios. Então ele trouxe toda a introdução para mostrar por que o indivíduo leviano, que cria desentendimento, que sente ciúme, ele ainda está vinculado às funções primitivas da área sexual. O sentimento de posse do outro. Inquietantes quadros mentais se pintam na terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que se lançam incautos a temerárias aventuras do sentimento animalizado. Olha só que frase, para a gente encerrar o estudo de hoje. Os quadros mentais inquietantes na Terra, causados pelo desequilíbrio na área sexual, exigem deles um trabalho socorrista. São muitos os que precisam de socorro nessa área, para diminuir a infelicidade, o pavor daqueles que de forma desordenada se lançam às aventuras do sentimento animalizado. Então que o estudo de hoje possa servir de aprendizado para que a gente abandone esse sentimento animalizado, derivado justamente do automatismo, do inconsciente, do instinto animal, ainda que do homem primitivo, que já traz uma distância para o animal, mas ainda está engatinhando. Que sejamos os homens civilizados, que já abandonaram o automatismo, que já não agem apenas pelo sentimento animalizado, e com isso evoluem na questão do sentimento, evoluem na questão da sublimação da energia sexual e das virtudes necessárias para o nosso engrandecimento. Que possamos então aprender com esse livro, com essa doutrina, a sublimarmos os sentimentos, não da noite para o dia, mas de forma gradativa, pelo esforço diário, pelo exercício das funções equilibradas a que Deus nos colocou no corpo físico e especialmente na origem que está na alma. Agradeço a todos que nos acompanham, coloquem suas dúvidas nos comentários caso tenham, ou comentem, elogiem, critiquem à vontade, para que possamos continuar aprendendo nessas obras o melhor caminho para a nossa sublimação. Agradecemos, portanto, a espiritualidade amiga, agradecemos a André Luiz, aos coordenadores da divulgação da doutrina espírita, aqueles espíritos responsáveis por levar a palavra de Cristo Jesus, revivida no Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo,
para que as pessoas despertem o quanto antes, abandonando a letra, o apego à letra, o apego aos rituais e valorizando a essência, como Jesus fez. Como Jesus fez com os doutores da lei, pedindo a eles que se voltassem para a essência, deixando de lado os rituais e as atitudes externas, os atos exteriores que não elevam a alma. A fim de que não sejamos como aquele doutor da lei que, diante do paralítico curado, ao invés de louvar a Deus e reconhecer em Cristo o Messias, disse: mas ele curou no sábado. Não sejamos, portanto, esses apegados à letra, que diante de um milagre, que o Espiritismo mostra que não é de fato um milagre, porque é algo natural, é algo de alguém que atingiu o estado de pureza espiritual. Não fiquemos presos ao convencionalismo, presos aos atos exteriores e fechemos os nossos olhos diante de algo grandioso. Não reconhecendo a condição elevada, a conexão com o divino e ficando presos a questões mundanas, a regras e rituais passageiros e que não coadunam com o divino. Agradeço então a todos mais uma vez e peço a Maria Santíssima, Mãe das Mães, que continue a nos envolver, nos abençoar, a enviar os teus emissários, os teus socorristas, a sua legião de trabalhadores, para resgatar especialmente os viciados, os criminosos e os suicidas. Que esses irmãos possam receber o amparo de Nossa Mãe Santíssima e que Jesus Cristo continue a nos amar, a nos abençoar, a proteger a terra de todo mal e a separar o joio do trigo para a necessária evolução a que estamos sujeitos com a transmutação do planeta Terra para um planeta de regeneração. Que possamos cada um de nós fazer a nossa parte, finalmente escolhendo bem e deixando para trás um passado tortuoso de péssimas escolhas, mas renovados pela palavra de Cristo Jesus, o nosso Messias, o nosso Mestre, que finalmente se faz entendido por muitos de nós pela racionalidade da doutrina espírita. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.